Seguinte, gente, nós começamos a semana passada a falar sobre controle de natalidade e afins. Esse afins aqui é bem importante porque vai abranger bastante coisa do que a gente vai falar, especialmente na semana que vem, já que hoje a gente não vai terminar esse tópico. E quando nós apresentamos esse assunto, nós estamos desenvolvendo a nossa reflexão nisso a partir de 3 perguntas cruciais. Na semana passada, nós abrimos aí o nosso tempo de reflexão nesse assunto, falando sobre a ideia de algumas pessoas, defendida por algumas pessoas, de que é pecado um casal casado querer não ter filhos. E nós desconstruímos isso, mostrando que, na verdade, a Bíblia dá liberdade. O Novo Testamento não impõe nenhuma regra quanto a isso. E todos os casais casados são livres para avaliar a situação, para avaliar seu próprio coração, suas próprias motivações e decidir se eles podem ou não, se eles querem ou não, se podem ou não, né, ser pais. Então é algo que o Novo Testamento dá liberdade para nós. Um detalhe interessante, que eu estava conversando com o Caleb, cadê o Caleb? Tá ali. A gente conversava na semana passada e ele lembrou de um detalhe importante. Essa expressão, controle de natalidade, possivelmente vocês já ouviram isso no âmbito mais político-social, de estados e governos que promovem controle de natalidade. A gente está usando aqui controle de natalidade no sentido mais lato, falando sobre métodos contraceptivos e tudo mais. Mas existe isso mesmo. Até pouco tempo atrás, a China adotava aquela política do filho único. E quem tinha mais de um filho tinha que pagar multas, tinha uma série de sanções e tudo mais. Evidentemente, o Estado não tem autoridade para tomar uma decisão dessa. Aquela ideia do Thanos de que muitas pessoas acabam com os recursos naturais, é melhor matar metade e tudo mais. A temática também daquele livro do Dan Brown, O Inferno, que tem até o filme com Tom Hanks e tudo mais, tudo gira em torno dessa mesma premissa, de que os recursos naturais vão acabar e por isso a população tem que ter menos filhos e tudo mais. Às vezes você tem que até, como Thanos, levar metade da população para o cemitério para resolver o problema. Nós não defendemos isso, até porque essa é uma decisão individual, de foro íntimo, do casal. Não cabe ao Estado, não cabe a uma outra instituição tomar uma decisão dessa. Então, novamente, nossa liberdade é assegurada por isso. Então a gente tem que tomar cuidado com essas políticas estatais, essas políticas governamentais, que invadem a esfera pessoal. A gente não vai desenvolver isso, mas existem esferas em que cada instituição pode trabalhar. A igreja tem a sua esfera, a família tem a sua esfera, o governo tem a sua esfera, e as esferas não podem se misturar. As esferas têm que manter as suas autonomias para o bom funcionamento da sociedade. E nessas intervenções estatais não é isso que acontece. Então, nós batemos o martelo quanto a isso. Não é pecado querer não ter filhos, mas depende de casal para casal. Então, todo mundo deve se avaliar quanto a isso. E, inclusive, é importante, quando você namorar, noivar, você ter isso muito claro com o seu noivo, sua noiva, com o seu namorado, com a sua namorada. E hoje, nós entramos no segundo questionamento que a gente faz para construir a resposta. Se controle de natalidade pode ou não pode. Qual é a segunda questão que a gente traz? É quando a vida humana começa. E essa é uma questão que desperta, talvez até um pouco mais do que a pergunta anterior, ela desperta um pouco das emoções das pessoas. Muitas vezes, ao tratar desse assunto, as pessoas não estão dispostas a ceder porque elas estão apegadas às emoções. Eu acho que é assim. E não é algo muitas vezes racional, não é algo às vezes teórico que é colocado em prática. É simplesmente um motivo emotivo. É simplesmente algo ligado à emoção, às preferências, às impressões. Mas, quando a gente está tratando de um assunto tão delicado como esse, nós temos que colocar um pouco das nossas emoções de lado. As nossas emoções não podem orientar a nossa ética. Se fosse assim, a nossa ética seria subjetiva. Cada indivíduo deveria tomar uma decisão de acordo com aquilo que sente. E isso não é ética objetiva, isso não é uma ética bíblica, isso é uma ética individual. Então nós precisamos superar um pouco essa questão da emoção, deixar um pouquinho isso de lado. Não significa que no aconselhamento, não significa que na tratativa pessoal você não vá levar isso em conta se eventualmente você for conversar isso com alguém. Mas a questão é que no que monta, ou no que molda, no que forma a sua opinião bíblica sobre esse assunto, as suas emoções não vão contribuir muito. Então é importante que a gente dê um passinho para trás e tente fazer uma análise objetiva do que vai ser apresentado aqui, às vezes mudando de opinião, confirmando a opinião, enfim.
mas é algo que a gente precisa fazer com muita honestidade, muita serenidade, deixando a animosidade de lado, que é característico desse tópico aqui. Geralmente esse assunto é tratado na área de aborto. Quando os pró-aborto ou os pró-vida debatem esse assunto, essa pergunta é crucial. A partir de que momento, ou até que momento, uma vida é vida ou não é vida? Essa é uma questão que é crucial nesse debate. A gente não vai entrar tanto nesse viés de aborto e tudo mais, porque não é a nossa proposta. Mas é claro que as nossas posições aqui vão ter conclusões nesse debate. Isso é evidente. Então, ainda que não seja a nossa proposta inicial, o que a gente vai construir aqui vai chegar, é claro, numa conclusão que vai cair nisso daí depois. Mas para responder essa pergunta, a gente precisa traçar algumas respostas. A gente precisa apresentar alguns planos, alguns componentes aí. Em primeiro lugar, a gente precisa compreender a composição do ser humano. Porque se você adota uma visão de mundo materialista, se você adota uma visão de mundo naturalista, se você adota uma visão de mundo que apenas a matéria existe, não existe alma, não existe espírito, não existe nada na esfera imaterial, então para você a vida começa no momento que você bem definir, você vai adotar os seus próprios critérios. Mas se você acredita que o ser humano é composto por uma parte material e uma parte imaterial, então você tem que colocar algumas coisas a mais na equação aí. Porque o ser humano não é apenas um conjunto, um aglomerado de células. Existe uma alma, existe um espírito dentro do ser humano. Existe algo que transcende a capacidade laboratorial. Existe algo que vai além do escopo da ciência. E como a gente lida com isso, então? Então, a composição do ser humano, a gente coloca geralmente assim, é uma unidade dicotômica. Por que é uma unidade dicotômica? Porque é uma unidade que é composta de duas partes. Mas é uma unidade, você não pode separar. O ser humano foi criado para ser uma unidade. O que é a morte, por exemplo? A morte é a separação dessas duas realidades aqui. A morte é a separação da parte material, que vai para a sepultura, apodrecer, ser comido pelos vermes, ou vai ser cremado e tudo mais, da parte imaterial, que a partir do momento que o indivíduo morre, vai para o céu ou para o inferno. Então o corpo padece na sepultura, a alma vai para o céu ou para o inferno. A morte é chocante, a morte traz luto para nós, a morte traz tristeza e indignação, justamente porque é o rompimento de uma coisa que foi feita para ser sempre uma, para ter sempre uma unidade. Então é por isso que causa esse espanto todo e é tão terrível para nós. E essa realidade dicotômica, de parte material e imaterial, lança a luz sobre alguns pressupostos que a gente tem que adotar. Então veja ali quais são as informações que nós temos dessas duas partes. Aqui a gente está entrando na antropologia bíblica, ou seja, o que a Bíblia diz sobre o ser humano. Okay? Então o ser humano é composto de uma parte material. Você pode perceber isso porque quando você passa a mão em você mesmo, você não atravessa, né? Você não é um Gasparzinho. Você tem carne e osso, você tem aí células no seu corpo, você tem órgãos, você tem uma parte mensurável, delimitada. Essa é a sua parte material. E essa parte material é composta por, ou ela exerce, funções químicas, biológicas e fisiológicas. Você tem minerais no seu corpo, você tem vitaminas, você tem proteínas, você tem os órgãos em funcionamento, você tem processos. Agora mesmo você está me ouvindo, você está pensando na cantina do Darash depois, seu estômago já está borbulhando aí. Se você não almoçou direito, você já está pensando na coxinha. Quando você come a coxinha, suas glândulas salivares já, que coxinha gostosa e tal. Tudo isso daí é parte material. Tudo isso daí é da sua composição material. Deus criou o ser humano assim. Lá em Gênesis 2:7, se vocês olharem, o texto que apresenta a criação de Adão, nós vemos esses dois elementos sendo colocados na humanidade. A parte material e a parte imaterial. A parte material, que nós estamos falando agora, é aquela que Deus formou do pó da terra. Deus moldou o ser humano do pó da terra, fazendo essa escultura e dando vida a ela depois. Mas a parte material vindo do pó da terra. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Essa é a parte material. Tanto que a maldição que o homem recebe depois é que ele voltará ao pó, porque do pó foi formado. Então essa é a parte material. O Salmo 139, que nós não vamos ler agora, porque eu vou mencioná-lo mais para frente depois, ele destaca que o nosso organismo é incrível.
É algo maravilhoso. O salmista, enquanto está pensando na engenhosidade, na beleza, na grandiosidade do corpo humano, ele fala que é algo assustadoramente maravilhoso. Ele fica embasbacado quando vê aquilo. Ele fica chocado no sentido positivo. É muito, muito belo, muito bonito, muito complexo. E de fato o nosso corpo é assim. Nosso corpo é uma máquina que não tem como o homem copiar. Você vê lá os filmes mostrando no futuro os androides, aquelas coisas todas, nem se compara com a complexidade do ser humano. Nunca vai chegar na perfeição, na exatidão, na variedade de processos que acontecem enquanto nós estamos simplesmente dormindo, ou quando a gente está simplesmente parado, o nosso corpo ali é uma máquina em funcionamento perfeita. Então é motivo realmente de um reconhecimento maravilhoso, de um espanto positivo. E é uma área da antropologia, ou do ser humano, né, que compete à ciência. O que eu quero dizer? Por a ciência ter como pressuposto o método científico e tudo mais aquilo, a ideia é que você mensura, você estuda, você observa aquilo que é material. E o nosso corpo é material. Tanto que a medicina se desenvolve em torno disso, fisioterapia, todas as áreas aí da saúde se desenvolvem em torno disso, e tá certo, é da competência da ciência observar e falar, poxa, quando você toma esse veneno, o cara morre. Por que ele morre? Porque o órgão apodrece, porque tal coisa acontece. Quando toma esse remédio melhora, porque o processo químico faz isso, tudo mais. Isso compete à ciência, analisar a nossa parte material, nossa parte física. Isso tem tudo a ver com ciência. Mas o ser humano não é só matéria. Se você é um evolucionista, você acredita que o ser humano é só matéria. Você lá no passado muito distante, seu tataravô era uma ameba. Hoje tem umas pessoas que pensam ainda como os tataravós, né? Meio amebístico o pensamento. Mas você era uma ameba que evoluiu para um ser primevo, que saiu da água, e aí veio um orangotango e aquela coisa toda, até você chegar onde você está hoje. Mas é só matéria. A ideia, para o materialista, a ideia de consciência, a ideia de emoções, a ideia de julgamento moral, tudo isso daí é simplesmente um impulso elétrico que passa pela sua cabeça. Só isso. Só isso. Essa é a visão evolucionista, materialista, naturalista da vida. Mas nós, que temos uma visão bíblica, não acreditamos nisso. Nós acreditamos que o ser humano tem uma parte material, ótimo, verdade, feita por Deus, perfeita, mas nós temos também uma parte imaterial, que é a nossa alma ou espírito. A Bíblia usa alma e espírito de modo intercambiável, é a mesma coisa, duas palavras para falar a mesma coisa. A alma, o nosso espírito. E é nessa parte da nossa existência que nós temos o exercício da personalidade, o exercício das emoções, o exercício da memória, o nosso intelecto é posto em funcionamento, a autoconsciência, a nossa percepção de que nós existimos e somos agentes no mundo, o julgamento moral que a gente faz, as avaliações que nós diariamente fazemos de juízo de valor, tudo isso não compete à nossa parte material. Ainda que, é claro, o nosso cérebro esteja atuando. Mas essas coisas não nascem de um processo químico. Ou seja, o que eu quero dizer é que tudo isso daqui você não consegue criar em laboratório. Se conseguisse, com certeza tinha muito solteiro criando amor. Para botar na bebida da consagrada. Né? Para fazer a chavinha virar ali. Antigamente tinha as poções de amor, aquela coisa toda. Mas além de ser mentira, óbvio, né? Era tudo coisa mística, coisas dos deuses. Mostrando que é algo que não compete à nossa existência. É algo, a existência material, né? É algo que você não pode criar em laboratório, colocar lá num frasco. O Naka é um cara meio sem noção, deixa eu dar um pouco de juízo para ele. Bebe um pouco de juízo. O bom senso não vem em garrafa. Né? Então, seria ótimo se viesse, mas não vem. Né? Nada pessoal, né? Só um exemplo aí. Mas não vem. Por quê? Porque isso é algo imaterial. É algo do nosso espírito, é algo da nossa alma. É onde essas coisas acontecem, né? Em Mateus 16, 26, nós vemos que essa parte da nossa existência, do nosso ser, ela tem um valor incomparável nas palavras de Jesus. É algo que você não consegue comprar, é algo que você não consegue comparar, é algo que você não consegue mensurar em termos econômicos, em termos financeiros. É algo que ultrapassa qualquer moeda que você possa imaginar. Olha aí, Mateus 16, 26, o que diz.
Mateus 16, 26. Pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É uma pergunta retórica. O que vai aproveitar o homem ganhar tudo em termos materiais e ter a sua alma condenada pela eternidade? Resposta: nada, isso não tem valor nenhum. E aí, a segunda pergunta também retórica. O que dará o homem em troca de sua alma? Resposta: nada. Você não consegue comprar uma alma. Você não consegue resgatar monetariamente a alma de alguém. Não dá. É algo de um valor incomparável. Tanto que, para que o ser humano pudesse ser salvo do pecado, da condenação de Deus, o próprio Deus teve que se oferecer como moeda de troca. A vida do próprio Deus foi dada na cruz para salvar o pecador, mostrando que é realmente um valor infinito, realmente de uma preciosidade enorme. E por causa disso, essa parte imaterial, por estar relacionada a essas realidades não tangíveis ou não mensuráveis, não compete à ciência. A ciência não tem capacidade de avaliar isso. Aqui se localiza a alma. Não, isso não é da sua competência. Isso compete a outras áreas de estudo. A teologia, nem a filosofia talvez, isso seja competência da filosofia. Mas com certeza da ciência médica, clínica, não é. Não é. Eu lembro quando eu era pequeno, que tinha algumas reportagens do Fantástico. Que ainda existe até hoje o Fantástico, né? O show da vida. E eu lembro que tinha umas reportagens meio sensacionalistas. Os médicos acharam o lugar onde a alma está, é atrás de não sei o que lá e tal. Balela, não tem como você restringir uma realidade imaterial numa parte específica do corpo humano. Minha alma está aqui, ó. Tem umas pessoas que eu acho que a alma fica na barriga mesmo, que é onde ela sente alegria, tristeza, tudo mais, de acordo com o que ela come, né? O exercício da personalidade dela depende da barriga dela. Mas não é isso, é claro que não. Porque é uma realidade imaterial. E por isso não compete à ciência avaliar isso. A ciência não pode avaliar, ela nem lida com a ideia de alma, porque não tem como você botar a alma num frasco, no laboratório. Não é da área dela isso. Então é importante a gente ter em mente esse panorama da nossa composição. Todos aqui têm isso, uma parte material e uma parte imaterial. Tanto que o evangelho que nós pregamos, vejam aí o que diz Mateus 20, 28. O evangelho que nós pregamos, a mensagem de salvação que nós pregamos, é uma mensagem de salvação da parte material e da parte imaterial. Popularmente ou intuitivamente as pessoas pensam que Jesus morreu só para salvar nossa alma, né? E o nosso corpo já era. Mas não, a Bíblia fala que Jesus comprou o nosso corpo também. E a condenação eterna por causa do pecado não é só da alma, é do corpo também. Olha só o que diz aí em Mateus 20, 28. Tal como o filho do... Opa, não. Espera aí. Eu coloquei aqui Mateus 20, 28, mas não é não. Por que eu coloquei esse texto? Não é Mateus 20, 28, é... Deixa eu anotar aqui. 10, 28. Isso. Anotei errado no meu esboço. Mateus 10, 28. Olha só. Agora está certo. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Opa! Jesus está colocando em termos muito claros aqui que o sofrimento eterno não é só da parte imaterial. O sofrimento eterno envolve também o corpo. Da mesma maneira, a vida eterna envolve a alma e o corpo. Tanto que no futuro todos vão ressuscitar de corpo e alma para ir para o lago de fogo ou para a vida eterna, novo céu e nova terra. Essa é a realidade que o Evangelho apresenta. Então, quando nós pregamos o Evangelho, a salvação que é em Jesus, nós falamos de uma salvação completa. A salvação dessa unidade que o pecado destruiu, ou que o pecado deformou, que o pecado riscou. E agora a morte faz parte disso, o sofrimento e tudo mais. Então é importante a gente ter isso em mente. Agora a pergunta que surge disso, caminhando aí no nosso raciocínio, eu espero que vocês estejam me acompanhando, é a seguinte. Em que momento que esse ser humano de parte material e imaterial passa a existir? Essa é a nossa pergunta. Quando que surge a alma da pessoa? E aí?
De modo geral, a gente consegue imaginar a parte material, aquilo que a gente aprendeu nas aulas de biologia. Inclusive, eu vou ter que falar disso, vou ter que dar uma de professor de biologia hoje aqui. Mas a parte imaterial, quando que ela surge? Vocês têm algum palpite? Quando que a alma surge? Na concepção já tem uma alma. Okay. Ali já surge, então não é apenas uma unidade física que acontece ali, acontece um evento espiritual também. A alma surge naquele momento junto com a vida material. Uhum. Assim, essa pergunta talvez pareça um pouco óbvia para alguns, mas tem gente que acredita que a alma, ela meio que entra no ser humano quando ele nasce. Né? Tem gente que defende isso. O pessoal usa, por exemplo, o texto de Gênesis, que fala que Deus sopra o fôlego, que é o texto de Gênesis 2:7, que mostra Deus fazendo Adão um ser completo, texto que a gente leu. Tem gente que fala que quando o bebezinho dá a primeira respirada, aí ele ganha uma alma. Nossa, mas... nada a ver. O que acontece ali em Gênesis 2:7 é que o primeiro homem da história, o primeiro ser humano da história, ganhou de Deus um corpo e uma alma. Mas o resto, não é assim que funciona, né? Não é essa a realidade. Mas essa pergunta é importante, porque a gente tem que responder quando a vida começa, não só em termos materiais, mas em termos imateriais também. Porque nós, como crentes, temos uma preocupação com a alma também, daquele bebê, daquele feto, daquele zigoto, enfim. E, historicamente, a posição que tem sido defendida pela ortodoxia cristã é de que a alma é transmitida dos pais para o filho. Então, o pai e a mãe, a união física ali dos materiais do pai e da mãe, geram não apenas um novo corpo, mas geram também uma nova alma. E essa é a melhor resposta realmente, porque a gente sabe que Deus não está criando almas hoje, porque a obra criadora dele já cessou. A gente sabe que não existe alma pré-encarnada, e aí nós encarnamos no momento do nascimento. Isso seria uma bizarrice meio espírita. E onde que essa alma surge, então? Bom, ela surge no momento que a vida surge. Quando há uma nova vida ali física, há também uma nova alma. Elas vêm juntos. Isso que defende o traducianismo. A ideia de transmissão. O pai e a mãe, eles geram uma nova vida completa. Um novo ser completo, de corpo e alma. Olha só os textos aí que defendem isso. Gênesis 5:3. Em Gênesis 5:3, é dito assim de Adão: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. A linguagem aqui não é por acaso, uma referência à criação do próprio Adão. O que o texto está falando é que Adão está transmitindo para os seus filhos as características que Deus colocou na humanidade. Então nós não estamos falando apenas de características físicas, nós estamos falando de características materiais e imateriais. Tanto que esses dois textos aqui na sequência, ao lado desse, mostram que Adão não transmitiu apenas a realidade material e espiritual, mas transmitiu também o pecado que afetou toda a humanidade, em termos físicos e termos espirituais. Olha ali o Salmo 51, o que diz, o Salmo de Davi, famoso, quando ele fala que desde... Tem algum celular tocando aí. Foi seu aí, não? Salmo 51, 5, quando ele fala que ele já nasceu em pecado. Olha só. Salmo 51, 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Qual que é a ideia aqui? Que Davi, desde o seu nascimento, desde a sua concepção, ele já era um pecador. Então, note que essa transmissão, ela não é apenas de material genético. Ela envolve uma parte material, sim, mas ela também envolve realidades espirituais. Ela também envolve a transmissão de uma herança pecaminosa. E todos nós somos afetados por isso. Porque os nossos pais primeiros passaram para todos os seus filhos, para todos os seus descendentes, de forma que hoje nós temos esse pecado. E o Salmo 58 afirma a mesma coisa. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham
proferindo mentiras. A ideia de que bebês são puros, perfeitos, santos, isso daí, qualquer pessoa que tem irmão mais novo sabe que isso daí é mentira. Você também sabe, Brenner? Diga. Essa questão do... Quando que começaram a falar que bebês eles tinham uma mente pura, eles não sabiam o que era maldade? Isso vem desde uma época, mas quando começou a ficar forte? Assim? Não sei dizer, Brenner, historicamente onde isso começa. No evangelicalismo isso fica muito forte quando o pessoal tenta defender a noção de que bebês, que até uma idade, a idade da razão, aquela coisa toda, se uma criança morre, ela não vai para o inferno, porque ela não tem pecado. Mas eu não sei onde que historicamente isso começa. Me parece que é muito antigo isso. E parece que não é recente na história, não. Talvez alguns termos sejam mais recentes, mas é um problema bem antigo esse. Que não é a posição bíblica. Não é? E a gente não vai entrar aqui no mérito da questão sobre salvação de bebês, não é a nossa proposta aqui. Mas o que fica claro é que a nossa parte imaterial veio dos nossos pais. A nossa herança espiritual veio dos nossos pais. Nós herdamos isso. Você não herdou apenas seus olhos claros, seu cabelo, ou sua calvície. Você não herdou as doenças. Você não herdou, sei lá, as predisposições apenas dos seus pais. Você herdou também uma realidade espiritual. Nós não estamos falando de maldição hereditária, não é nada disso, que os neopentecostais inventam por aí. Não. É o simples fato de que nós somos seres materiais e imateriais. E nós herdamos isso dos nossos pais. Então é importante que nós defendamos essa posição aqui, que é a posição ortodoxa ao longo da história, porque ela assegura que o bebê, ele tem um corpo e uma alma. E afirmar que uma vida começa em um momento ou em outro tem que lidar com esses dois pontos aqui. Não basta você defender que o corpo começa, que o ser humano se torna humano porque o corpo é formado em órgão XYZ a partir da semana tal. Beleza, você pode chegar a essa conclusão, mas nós como crentes nós temos que lidar com um ponto a mais. E a alma? Quando a alma surge? A visão traducianista defende que o corpo surge junto com a alma. Ao responder um, nós vamos responder o outro também. Diga, Júlia. A diferença entre dicotomia e tricotomia. A dicotomia diz que é corpo e alma barra espírito. É a mesma coisa. Alma e espírito é a mesma coisa. A tricotomia diz que é corpo, alma e espírito. Essa visão não parece a visão correta. Quando a Bíblia faz a diferenciação entre alma e espírito, ela está usando mesmas palavras, ela está usando palavras diferentes para falar da mesma coisa. São sinônimos. Ao longo da história, inclusive, essa divisão acabou prestando um desserviço para os crentes. Porque quem cuida do corpo é o médico, quem cuida da alma é a Bíblia e quem cuida do espírito. Aí onde entraram os psiquiatras, psicólogos, tudo mais. O aconselhamento bíblico foi minado em muito por conta dessa divisão que a Bíblia não faz. São só palavras diferentes que a Bíblia usa para falar da mesma realidade. Então a visão que a gente defende é essa divisão dicotômica aqui. Corpo e alma ou corpo e espírito. É a mesma coisa. É uma parte material e uma parte imaterial. Essa é a nomenclatura técnica que a gente usa, certo? E os pais transmitem essas duas realidades, certo? Até aqui, acho que nós não temos nenhuma dificuldade. Estamos todos em campo comum. Quando nós chegamos na questão central aí do nosso debate, é que surgem aí algumas diferenças de pensamento. E aqui agora é onde eu encarno o professor de biologia. Acho que todos já tiveram essa aula já, né? Diga, Moreira. A gente pode assimilar a alma, a consciência, respectivamente, porque, por exemplo, os animais não têm alma. Uhum. Exatamente. E é algo próprio só do ser humano. Uhum. Uhum. A consciência ela faz parte da esfera imaterial. Então nós herdamos a capacidade de percepção, a capacidade de autoconsciência dos nossos pais. Não é que nós temos cuidado, não é que nós temos memórias dos nossos pais, né? Não é que nós pegamos uma parte deles e tem uma parte do código embutido em nós. Essa seria uma conclusão além. Mas os nossos pais geram, Deus deu ao ser humano nessa bênção de se multiplicar e espalhar a sua imagem, a imagem de Deus. Deus deu a capacidade do ser humano de gerar
parte material e parte imaterial. E essa parte envolve consciência, personalidade, emoções e tudo mais. É a capacidade de geração, ok? Nós geramos isso. É diferente do que aconteceu com Adão e Eva. Eles tiveram uma criação direta. O próprio Deus moldou e deu a eles uma alma separada, em momentos separados, por assim dizer. No nosso caso, não. Nós ganhamos o poder, a habilidade de gerar vida material e imaterial no mesmo momento ali. Nós não temos um ato criativo nisso. Nós geramos isso. Isso acontece. E envolve a consciência e tudo mais que a gente colocou ali na parte material. Então, como eu dizia, quando a gente chega nessa questão biológica, é onde algumas pessoas ficam meio, mas, poxa vida, mas será que... Veja bem, né? Porque assim, você deve se lembrar das suas aulas de biologia, e eu quero continuar sendo respeitoso nesse tópico, porque a gente ainda está falando de sexualidade, e a Bíblia sempre trata de modo respeitoso desse assunto. Então a gente continua com uma linguagem sadia, cuidadosa e tudo mais. Mas vocês devem se lembrar que homem e mulher contribuem com partes distintas, cada um com metade desse processo aí. Então a mulher tem lá o óvulo, que contém metade do material genético, e o homem tem os seus milhões, bilhões de espermatozoides lá, onde um vai se encontrar com o óvulo e os espermatozoides também têm a outra parte do material genético. Os dois contribuem aí para essa união, para essa geração de vida humana. O que acontece? Em determinado momento aí dessa jornada, o espermatozoide ele encontra com o óvulo. Curiosidade, fun fact para vocês aí, né? Porque agora baixando o professor de biologia de cursinho, né? Só para vocês terem uma comparação, o trajeto que o espermatozoide faz até encontrar o óvulo, porque o óvulo ele sai do ovário e fica ali nas trompas, certo? O espermatozoide tem que fazer todo o caminho até o óvulo. Esse caminho, proporcionalmente, funciona assim. O espermatozoide tem 60 micrômetros. Ele é muito pequenininho, 60 micrômetros. E ele nada, ou ele caminha, ele migra aproximadamente 18 centímetros. Então ele tem que nadar por 18 centímetros, mas ele tem 60 micrômetros, ele é muito pequenininho. Em termos humanos, isso seria mais ou menos a você caminhar, se você tem mais ou menos 1,70 de altura ali, fazendo uma regrinha de 3 básica, né? Seria o equivalente a você caminhar mais ou menos 500 quilômetros, até você encontrar o óvulo. Só que o espermatozoide faz isso num tempo assustador, né? Então, imagina a carga energética que ele precisa para nadar aquilo, são os 500 quilômetros rasos. Ele vai a milhão ali nadando, um monte de espermatozoide junto, é claro, né? O útero, as trompas, tudo vai ajudando para que o espermatozoide chegue e encontre ali o óvulo. E depois que o óvulo é fecundado, o óvulo, com o espermatozoide já lá dentro, né? Eles têm que voltar para o útero. E tudo isso no escuro, tudo isso no breu ali, né? Então vê que tem um sistema de GPS top no corpo humano, né? Motivo pelo qual o salmista fala que o corpo é maravilhoso. É algo que a ciência não consegue reproduzir e imitar. É algo perfeito, é algo que acontece sem a sua participação consciente. Você não participa dessas coisas aqui ativamente. Você não controla isso tudo, mas isso acontece dentro do seu corpo. Mas enfim, fecha aí o parênteses do fun fact do que acontece aí. Então, o espermatozoide navegou lá seus 18 centímetros e ele chegou até o óvulo. Aquela ideia, inclusive, de que um espermatozoide só, que briga com os outros, e ele é o mais forte e tudo mais, isso pode servir de papo de autoajuda para vocês aí, porque vocês ganharam de bilhões de pessoas, potenciais pessoas, mas na verdade é que um espermatozoide só, que foi o nosso caso, palmas para nós precisamos da ajuda dos outros. Essa é a verdade. Os outros espermatozoides, eles precisam, com a proteína que eles têm, eles precisam ajudar um espermatozoide a entrar no óvulo. Então é um trabalho em equipe, não é uma competição violenta que está acontecendo ali. Todos trabalham para que um consiga fecundar o óvulo. O óvulo fecundado, beleza. O que acontece na sequência? Esse óvulo fecundado aqui, ele tem metade do material genético da mãe, metade do material genético do pai, e ele já tem, então, o material genético próprio. É o seu material genético, já está aqui. As suas características, tudo que você herdou do seu pai e da sua mãe, já está contido nessa primeira célula aqui, nesse zigoto, como é chamado. Esse zigoto começa a se multiplicar.
Então vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, 8 vira 16, 16 vira 32, e a coisa vai borbulhando enquanto ele está voltando, isso pode levar alguns dias da fecundação até a próxima etapa, enquanto ele está voltando ali nessa jornada de 18 centímetros, enquanto ele está voltando para lá, ele está se multiplicando, esse zigoto está se desenvolvendo. Por isso que nós temos, além do DNA próprio, a multiplicação celular rolando. É um ser humano já com as suas características ali. Pelo menos é assim que eu quero propor aqui para vocês, que é como a ortodoxia entende, à luz da ciência hoje, que isso daqui já é um ser humano. Já tem DNA próprio, já está lá. As suas características já estão aqui. E já há desenvolvimento, porque as células já estão se multiplicando. Depois disso, quando o óvulo finalmente chega ali na região do útero, acontece a nidação. Sofia, você que é enfermeira aí, vai me corrigir se eu estiver errado, tá? Você acabou de sair do cursinho também, tem que saber essas coisas de cor. Se caísse no Enem, na FUVEST, tinha que saber. Então, acontece a nidação, que é quando o óvulo fecundado, o zigoto, já não é mais um zigoto, ele já se multiplicou já, ele se fixa no endométrio, que é a parede do útero. E é ali, então, que o bebê começa a se desenvolver de modo mais característico, como a gente está habituado a ver os órgãos, as partes do corpo vão se desenhando e tudo mais, quando há essa fixação ali, essa nidação no endométrio, onde ele começa a receber proteínas, as coisas do corpo da mãe, assim por diante. Depois ele já começa a tomar forma, até que no resto da gravidez vocês já sabem aí tudo. Então, você tem, desde o momento da fecundação até a gravidez, o final da gravidez, né, a outra ponta da gravidez, você tem o bebê se desenvolvendo. E, na verdade, se você pensar, nós nunca paramos de nos desenvolver. Depois nós saímos da barriga da nossa mãe e continuamos nos desenvolvendo. Você é uma criancinha lá, você cresce, você vai ganhando forma, você vai, parece o pai, parece a mãe, cresceu, nossa, você estirou, nossa, engordou, hein? Você vai desenvolvendo, tal, aquela coisa, olha, você já é um adulto, você já é uma mocinha, aquela coisa toda. E nós não paramos de nos desenvolver até o momento em que nós experimentamos a morte, aí o nosso desenvolvimento físico realmente termina. Né? Mas isso é importante porque mostra que a vida humana é um contínuo. Nós começamos aqui e o nosso corpo não para de trabalhar e se desenvolver até o momento da nossa morte. E aí a questão que nós temos que responder é em que momento a vida humana efetivamente começa? Vocês disseram que a vida humana começa aqui, na fecundação. Então, esse zigoto, como é chamado, de acordo com o que vocês me falaram, já é um ser humano, certo? Sim? Mas ele não tem olhos. Ele não tem boca. Ele não tem orelha. Nem cabelo ele tem. Mas ele já é um ser humano? Ele já tem uma alma? Essa é uma afirmação que você vai precisar sustentar ou apontar algumas outras alternativas. Diga, Helena. Será que, na verdade, o zigoto é quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide? Sim. Mas para ele realmente conseguir evoluir, ele precisa estar fixado na parede uterina. Boa pergunta. Então, tecnicamente, ele só é um ser humano de fato a partir do momento que o zigoto consegue se fixar na parede do útero. Helena, você anteviu o próximo slide, porque você expressou agora uma posição que muitas pessoas adotam, de que esse ser só se torna humano depois que ele se fixa na parede. Mas eu acho que não. Eu acho que ali, na fecundação, ele já é humano. Eu vou explicar o porquê. Vamos lá, caminhar mais um pouquinho aí. Quais são as posições aí sobre em que momento, né, aquele ser se torna humano? Então você tem a definição de que o ser humano, ou seja, a vida, tem por base a genética. O material cromossômico do pai e da mãe se juntou, você tem ali um DNA exclusivo daquele indivíduo, o dia zero, a partir do momento da fecundação, da concepção, já é uma vida. Já qualquer coisa que atente contra aquela vida já é um aborto. A mãe nem sabe que ela está grávida, mas já tem uma vida dentro dela. Essa é a opção baseada na genética, ou no momento da concepção. É a posição que eu particularmente acredito que seja mais coerente. Mas existe uma outra opção que joga a humanidade daquele ser um pouquinho mais para frente. Até ele não é muito humano, é só um humano em potencial, alguém poderia dizer. Então jogam
a humanidade do indivíduo para o 6º ou 9º dia. Então, eles falam que é a vida com base na implantação, ou seja, no momento em que o óvulo fecundado se gruda à parede do útero. E essa visão, que a Helena perguntou, tem ganhado adeptos. As pessoas têm achado isso interessante. Agora, veja só, não podemos ser inocentes, bobinhos, de achar que não existe uma movimentação, um mínimo estranha, do porquê essa visão tem ganhado adeptos. O que acontece quando uma jovem tem lá uma relação extraconjugal com seu namorado, né, uma fornicação, e o preservativo falha, e ela tem medo de estar grávida, ela fala, olha, eu não sei, o que ela toma no dia seguinte? A pílula do dia seguinte. Se você adota a visão de que a vida só nasce na implantação, toma a pílula que você não está matando ninguém, você está só jogando um punhadinho de célula para fora. A vida mesmo, o ser humano, é só depois. Só depois dos 6 novos dias. Então perceba que aqui você começa, e a gente vai avançar aqui, mas você começa a fazer com que o desenvolvimento do ser faça com que, na verdade, ele se torne uma mutação. Ele não era humano, mas ele se torna humano com o passar de alguns dias. Ele não era humano, era uma célula. Mas agora ele virou humano. Por quê? Porque ele grudou na parede do útero. Diga, Henrique. Horas, assim, horas. Na verdade, de novo, eu não sou professor de biologia, tá? Eu já estou estudando isso há bastante tempo, mas ainda pode ser algum especialista possa trazer detalhes a mais. Mas quando o espermatozoide entra no óvulo, ele já libera o material genético e o óvulo já tem o material genético lá. Então é instantânea a coisa. Tá. O espermatozoide ele pode sobreviver até 72 horas. Então, todo esse período ele pode encontrar lá o óvulo. Isso por si só já é surpreendente, né? Porque lembrem-se que as mulheres, nos seus ciclos, elas liberam de 1 a 2 óvulos por ciclo. E o espermatozoide tem que achar aquele óvulo. É surpreendente a precisão do negócio. Mas ele encontra e aí começa esse processo. Então é questão de horas aí para ele achar, ok? Para o óvulo ser fecundado, né? Agora, ainda nesse ponto aqui, deixa-me trabalhar isso um pouquinho mais. É assim. O discurso desse ponto, desse pessoal, que é chamado de nova biologia, depois eu posso mandar o material disso para vocês, o argumento é o seguinte, a vida humana, o bebê, só pode se desenvolver se ele estiver fixado à parede do útero, ao endométrio, só depois de ser nidado. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte, antes de se fixar, já não houve desenvolvimento? Ele não era uma célula que foi se multiplicando ao ponto de virar um conjunto de células que então se fixa à parede do útero? Então, não é que o bebê, ou aquela vida, precisa do útero para começar a se desenvolver. Não, ele já está se desenvolvendo. A questão é que ele precisa de uma estrutura melhor para que ele se desenvolva mais. Caso contrário, ele vai morrer. 2 ilustrações para deixar isso claro para você. Você já deve ter feito a experiência do feijão no algodão. Né? Toda criança faz isso. Delícia. Né? Os vermes comendo feijão depois. É ótimo aquilo lá. Vamos lá. Feijão no algodão. O feijão cresce no algodão? Mas ele se desenvolve plenamente como o João e o pé de feijão? Não. Ele se desenvolve até determinado ponto, até determinado limite. Se você quer que o pé de feijão vire o pé de feijão, para você ter uma feijoada daquela, você precisa botar o feijão onde? Na terra. Então não é que o feijão vai começar a se desenvolver na terra. Ele já estava se desenvolvendo antes, quando ele estava ali no algodão. O que você vai fazer é dar um ambiente mais propício e com mais recursos para que ele se desenvolva. O pezinho de feijão, ele não se tornou pé de feijão quando ele saiu do algodão e foi para a terra. Ele já era um pé de feijão quando ele estava no algodão. Agora ele só vai se desenvolver mais. Ele precisa disso. Outro exemplo. Nós, seres humanos, precisamos do oxigênio para existir. Algumas pessoas que têm nariz maior precisam até de mais oxigênio do que outras, né? Quando você vai para o espaço, você precisa ir numa espaçonave com oxigênio lá dentro. Você precisa dessa estrutura, certo?
Caso você vá para lá sem essa estrutura, você morre. Agora, se você está lá nessa estrutura, se você decide, né? Eu vou para o espaço sem foguete, vou só subir, vou dar o padre do balão. Vou botar aqui o meu balãozinho e vou subir para o espaço. O que vai acontecer com você? Você vai deixar de ser humano? Não, você só vai ser um humano morto. Só isso. Porque você precisa de oxigênio para sua existência. Você precisa de elementos que permitam que você viva, que você sobreviva, que você se desenvolva lá no espaço sideral. Um ambiente inóspito. Você precisa daquela cápsula com oxigênio para que você viva ali. Caso contrário, você vai morrer. Mas você em nenhum momento se torna mais ou menos humano nesse trajeto todo. Você continua sendo humano. A questão é que você precisa dessa estrutura toda. Essas duas ilustrações mostram que o desenvolvimento do bebê já começa no momento da fecundação. E ele só vai alcançando estágios maiores, mas ele não se torna humano porque ele se desenvolveu mais. Porque, caso contrário, você deveria concordar comigo que um idoso seria muito mais humano do que um bebê. E ninguém fala isso. É óbvio, porque não faz sentido. Um adulto, um bebê, todos são humanos. A questão é que eles se desenvolvem em estágios diferentes, mas eles continuam sendo humanos. E todos nós precisamos de elementos básicos para a nossa sobrevivência. Como um bebê, de alguns dias, ele precisa da parede uterina para receber oxigênio, proteínas, para que ele possa se desenvolver. Caso contrário, ele vai morrer. Sofia. Eu acho que é justamente isso que prova que é um ser humano, né? Porque ele precisar de condições favoráveis à sobrevivência, mostra que é uma vida. Exatamente. Então, se ele morre sem não estar no determinado local, ou se ele precisa de um lugar melhor para se desenvolver, isso é o quê? É uma vida. Exatamente. Não é um ser cujo desenvolvimento está travado. Ele precisa se desenvolver. Caso contrário, ele vai morrer. Essa é a lógica. Exatamente. Antes desse momento aqui da nidação. Já é um ser humano. Nicolas. Tem um termo técnico. Eu não vou lembrar agora. É mórula, isso daí. Maré é o carro, né? Mórula, isso daí. Mórula. Que já é assim, pelo que eu li e pesquisei e tudo mais, ele vai se dividindo ao ponto de chegar, acho que 32, 64 células, alguma coisa assim. E aí, nesse timing acontece a fixação, mas ele já é um conjunto robusto já. Ele não é mais uma ameba. Lembra que quando nós falamos de célula humana, nós estamos falando de um elemento microscópico que já contém todas as suas informações da sua vida. Tudo já está lá. E isso está em franco desenvolvimento, em pleno desenvolvimento. Então, nesse momento, Nicholas, é mais ou menos isso aí. É muito no começo. A gente está falando aqui, dia 6, dia 9. Se você levar em conta a fecundação e tudo que acontece lá, é muito breve. Isso aqui é muito breve. Então, eu acredito, como eu disse para vocês aqui, que apesar de realmente o bebê só poder se desenvolver quando ele se fixa, na verdade, isso não prova que a vida humana começa ali. Isso na verdade, só mostra que há mais um estágio de desenvolvimento. Uma outra comparação que você pode usar para deixar isso mais claro na sua mente é a seguinte. Se você tira um bebê de 3 meses da barriga, ele sobrevive? Porque ele precisa da barriga da mãe. Mas ele ainda não é um ser humano? Não, ele já é um ser humano. Tanto que na sequência dessa lista aqui, vocês vão ver como esse argumento pode se tornar perigoso. Olha só. Existem aqueles que defendem que o ser se torna humano quando ele, no seu processo de desenvolvimento, ele ultrapassa aquele estágio de divisão em que os gêmeos podem surgir. Porque é a partir daquele momento que o indivíduo se forma propriamente dito, o embrião propriamente dito se forma com cordão umbilical, aquela coisa toda. Nesse momento, alguns falam, aí é um ser humano. Por quê? Porque agora ele não é mais um aglomerado de células, ele agora é um indivíduo que se diferencia do seu gêmeo e tudo mais. Essa posição vai abordar aí os dias 12 a 14, mas ela não é muito, assim, não é nada defensável, porque eles citam a questão dos gêmeos siameses e tudo mais, uma série de contrapontos aí.
Isso pode avançar ainda mais para aqueles que falam que a vida humana, o ser humano começa quando os primeiros sinais cerebrais são enviados, são percebidos. Então é quando o cérebro começa a ter atividade. Isso pode ir da semana 20 a semana 26 ali mais ou menos. Notem que aqui já tem um salto bem grande. Nesse meio aqui, outros órgãos já foram formados, já estão em processo de formação, mas alguns falam que é quando o cérebro surge. Depois, tem o pessoal que fala que o ser só se torna humano quando ele tem autonomia, quando ele já consegue viver fora da barriga. Ou seja, quando ele já tem a capacidade de, num parto de emergência, alguma coisa, ser retirado e sobreviver. Então isso jogaria aí a gente mais ou menos a 24 semanas de gestação. E eles associam muito isso aos pulmões, a capacidade do indivíduo, do bebê, de respirar. Mais para frente ainda, tem gente que fala que o ser só se torna humano quando nasce. Porque o cordão umbilical é cortado e agora ele é autônomo, 100% autônomo. Ele pode sobreviver agora sozinho, sem nenhuma assessoria, sem nenhum instrumento aí que ele dependa. Tem a questão da respiração e tudo mais, jogando aí para 8 e 9 meses. E tem ainda aqueles que, pasmem, defendem que o ser só se torna humano alguns dias depois do nascimento. Tem umas pessoas hoje que eu admito que eu não sei se elas são humanas, não. Mas não é o caso aqui, né? Mas vejam que há uma progressão. Uma progressão maligna. Demoníaca. Tanto que existem até projetos de lei, em alguns países aí, projetos, né? Não coisas que vigoraram, mas que defendem que a criança pode ser abortada até o momento do nascimento. Por quê? Na visão dessas pessoas, não é um ser humano. Então note que se você adota um critério subjetivo aqui, você abre a porteira para todos os outros critérios. Porque se o seu critério é desenvolvimento, ele tem que se desenvolver. Então por que ele não pode se desenvolver mais aqui, menos ali? O critério não é desenvolvimento? Então quem põe a régua onde? Quem põe o marco onde quer? A questão é, o ser humano, ele é humano a partir de que momento? A partir de que momento ele tem uma alma? A partir de que momento ele é um ser material e imaterial? Eu acredito que isso aconteça na fecundação. Mesmo ele não tendo olhos, mesmo ele não tendo boca, mesmo ele não tendo cérebro, mesmo ele não tendo nenhum órgão totalmente formado ali, ou em formação, mas ele já está em franco desenvolvimento como ser humano que é. E ele já é a imagem e semelhança de Deus na barriga da mãe. Questões? Kevin, a gente vai parar por aqui hoje. É uma discussão que para saber se o vírus é ser vivo ou não, Uhum. Da biologia. Os que não consideram ser vivo porque ele não tem célula. Então, eu acho que a célula é um critério para dizer se é vivo ou não. Eu não sei quais são os critérios que cada escola vai usar, por assim dizer, né? Cada grupo vai usar, por assim dizer. Mas é muito curioso que a gente tem assim, a aceitação dessas ideias aqui é um trabalho que foi feito há muito tempo. Que começa, por exemplo, no uso da linguagem. Nós não falamos que isso daqui é um bebê. Você já ouviu falar que isso aqui é um bebê? Isso aqui é o quê? É um zigoto. O que é um zigoto? O que é um feto? O que é um embrião? Agora, quando você fala, o meu bebê, a linguagem é muito pessoal. Então, há um trabalho, que não necessariamente é um trabalho moral num primeiro momento, porque a ciência está avaliando um quadro material, mas há o uso da linguagem para impessoalizar aquele ser ali. Ele não é um bebê, ele não é um ser humano, ele é um zigoto. Ele é um feto. São células, é um bolinho de célula, não é um ser humano. E essa linguagem impessoal, técnica, né, faz com que nós olhemos para isso e falemos, não, é verdade, realmente não é um ser humano. Porque o ser humano tem que ter narizinho, né? Vai lá no ultrassomzinho, ouve o coraçãozinho. Agora ele virou um ser humano. Então, é uma aceitação que foi proposta ao longo de muito tempo.
por meio de uma linguagem técnica e impessoal, que a gente não pode adotar, já que nós acreditamos que tanto a parte material como imaterial surgem aqui. Nesse ponto. O que mais? Nicholas. Depois Nilson. Seria visto para abortar antes de desenvolver o cérebro, porque não teria nenhuma dor envolvida no processo. Mas aí já não entra toda a questão se aquilo é humano ou não. Exato. E até é engraçado que isso daí, a gente falou de veganismo, né, um tempo atrás, a capacidade de sentir dor, esse tipo de coisa, né, a ciência e tudo mais. Esse daí é um parâmetro que as pessoas usam para justificar que você não pode comer animal, você não pode matar animal. Mas é um parâmetro que eles colocaram. Tá? Quem disse que sentir ou não dor é um parâmetro de vida, do que define vida? Não é esse um parâmetro, é um parâmetro que eles inventaram. Exatamente. É uma régua que eles colocaram para justificar o momento que eles querem tomar alguma decisão. E é uma régua que eles aplicam para todas essas coisas aí, para se eles comem animal ou não, todo esse tipo de coisa, né? Então não é o critério principal aqui. A ausência do cérebro não torna aquele ser menos humano. A gente pode até conversar depois sobre como é isso, um anencéfalo. É realmente um quadro muito triste. Esse bebê nasce morto, ele nem nasce. Ele muitas vezes é um aborto espontâneo e tudo mais. Como avaliar esse quadro? A gente poderia até conversar sobre isso, mas que houve um desenvolvimento, que é um ser humano, que há imagem e semelhança de Deus ali, isso há, independentemente dele sentir dor ou não. Então esse é um parâmetro que eles inventaram, subjetivo. Nilson. Na verdade, desse critério mesmo, porque hoje eu vi um vídeo que o João Paulo fez muito forte, e no comentário tinha uma moça que eles tentam criar alguns critérios que na verdade não deveriam ser levados em conta, porque assim, também tem um vídeo muito forte de crianças abandonadas, ou seja, eles pegam algo ruim para justificar outra coisa tão ruim. Sim. Então eles falam que eles matam, que na verdade não é uma vida presa, mas eles encerram aquilo para que as crianças não sejam abandonadas. Ou seja, eu vou matar para que eu não abandone meu filho. Sim. São os critérios da lógica abortista aí. Então, infelizmente, isso acontece. Agora, um ponto aqui, só para a gente terminar, é o seguinte. Talvez você olhe para isso aqui e você fale, olha, pastor, eu ainda não estou convencido de que a vida começa na fecundação. Ok, eu não vou impor isso para ninguém aí. Essa é a minha ética pessoal e acho que é uma ética sustentável, biblicamente sustentável. Mas eu gostaria de que você refletisse sobre o seguinte. Geralmente, quando nós falamos dessas distinções aqui, nos primeiros momentos ali da existência desse ser, é um momento nebuloso, é um momento onde a ciência ainda estuda como as coisas acontecem e tudo mais. Mas se você tem na sua mão o detonador de um prédio todo, e você não sabe se lá dentro tem uma criança, um ser humano ou não, você não sabe se tem, você não sabe, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Você aperta o botão para o prédio implodir? Você só apertaria o botão se você tiver certeza que não tem ninguém lá dentro. Tá vazio? Tá, então beleza, aperta o botão. Agora, se dá um botão na sua mão e fala assim, olha, pode ser que tenha alguém lá dentro. Fica a seu critério. Você apertaria o botão? A ética é óbvia, a ética diz que não. Você não pode. Você não pode promover uma morte em massa ou uma morte dessa de modo descuidado. Então, as pessoas que falam, eu não sei se é aqui, eu não sei o que é aqui, então seja prudente e tome a decisão pelo maior. Seja prudente para mais, não prudente para menos. Ah, mas aí eu não posso tomar a pílula do dia seguinte. Bom, então eu descobri que o seu problema não é ético. Ou melhor, o seu problema é ético. Mas o seu problema não é quando a vida começa. O seu problema é que você não quer assumir algumas responsabilidades que você tem. Você quer apertar o botão, mesmo sem saber se ela tem uma vida ou não. Agora, se você está realmente em dúvida, então eu vou assumir o cuidado maior, não o cuidado menor. Porque talvez eu não saiba realmente o que tem ali. Mas me parece que a posição mais defensável é essa. Então, de modo nenhum, apertaria o botão em hipótese alguma, nesse caso aí. Porque tem uma vida lá dentro. Mas muito bem, na semana que vem a gente continua falando disso, porque quando a gente olha para alguns outros textos bíblicos, a gente vê que para a Bíblia, está na barriga da mãe, é ser humano, é vida, tem dignidade, tem que ser protegido.
E tem até realidades espirituais envolvidas nisso. A gente vai caminhar mais um pouco ainda depois. Vamos orar, e aí depois eu vou para a divulgação do tema do nosso acampamento. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos porque um dia o Senhor abençoa os nossos pais, para que nessa jornada maravilhosa que é a concepção, nós pudéssemos vir ao mundo. Nós louvamos ao Senhor porque isso é realmente maravilhoso. Isso é realmente algo que nos faltam palavras para descrever. E quando nós olhamos isso pelo escopo da ciência, pelas lentes do pensamento científico, nós ficamos ainda mais maravilhados, nós ficamos ainda mais encantados com a precisão, com o cuidado, com a beleza de todo esse processo. Pai, ajuda-nos, por favor, a zelarmos pela vida, esse presente que o Senhor dá aos seres humanos, o privilégio de pais compartilharem a imagem e semelhança que o Senhor deu à humanidade, que nós sejamos vozes que protejam, defendam, Pai, a vida humana. Que nós não nos curvemos aos discursos linguísticos, aos discursos abortistas, aos discursos supostamente científicos, mas que são regados por ideologia. Que nós sejamos bíblicos na nossa avaliação. Sabemos que a tua palavra não é um livro de biologia, mas sabemos que a tua palavra fala sobre o que é o ser humano e quando um ser humano começa a existir, quando um ser humano passa a ser, de fato, um ser com corpo e alma. Louvamos ao Senhor porque desfrutamos de todos os benefícios, todo o desenvolvimento que isso nos permite hoje, como seres já adultos, crescidos, e pedimos que o Senhor inunde a nossa mente com a tua palavra, para que nos fortaleçamos diante dos ataques que vêm de fora. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.